Olá, amigos, tudo bem? Bom, hoje eu queria fazer esse vídeo para vocês, um vídeo bem rapidinho, sobre um filme que eu vi com os meus filhos, né? Acho que quem é pai e mãe aí é muito importante, e quem pretende também, né, ser pai e mãe, ouvir sobre isso. Eu já fiz um vídeo há uns meses atrás falando sobre classificação, né? Tipo assim, você vai assistir um filme, tem a classificação, e aí a classificação decide qual a idade que pode ver certos programas na televisão, né? Até eu questionei lá na época, você deixa que a classificação lá defina o que seu filho vai ver ou é você que decide, né? Porque eu acho que o pessoal que são os donos da programação, eles têm a visão deles sobre a idade, né? O que cada idade pode ver, mas agora os pais não, né? Os pais têm a sua, e isso vai variar de acordo com sua formação, né? Formação religiosa, formação dos pais, esse tipo de coisa, enfim. E aí eu pensei falar o mesmo assunto, só que de uma outra forma, por causa desse filme que eu vi, né? O filme é uma animação, é um desenho que lançou agora, um desenho muito bonito. Quando você acompanha o desenho, ele é muito bom. Fala de conflitos entre o pai e a filha, e aí acontece lá tipo uma invasão, né? Não, invasão não, os robôs lá, eles começam a dominar a Terra, e aí essa família que consegue salvar o mundo, né? E através do trabalho em equipe, né? O perdão, né? Você se colocar no lugar do outro, e tudo isso é muito louvável, é importantíssimo, né? Lindo filme, lindo. Até na última, tipo assim, nos últimos 3 minutinhos, né? A menina era adolescente, tinha ido para a faculdade e tal, né? E aí eles estavam conversando, igual a gente está falando aqui, né? Pelo, pelo computador e telefone e tal. E aí a filha na faculdade conversando com os pais pelo computador. E aí a mãe fala assim: Ai, minha filha, tá tudo bem por aí e tal. Eu fiquei sabendo que você tá namorando a Jade, né? Aí, na hora que ela falou, eu pensei: Hã? Ela está namorando a Jade, né? Eu pensei, aí eu olhei pros meus dois e fiz assim: Foi isso mesmo? Aí eles: Foi, papai. E aí o que que é o ponto? Que é muito importante a gente deixar muito claro aqui. O católico, primeira coisa, o católico, ele não é preconceituoso, porque Jesus não era. Ele não discriminava ninguém. Jesus acolhia a todos. Todos Jesus acolhia. Independente de raça, independente do passado, independente do sexo, independente da religião, independente de tudo. Independente de tudo. Jesus sempre acolheu a todos. E é isso que nós devemos fazer sempre. E é isso que eu sempre ensino para os meus filhos. Então o respeito ele vem em primeiro lugar. O respeito vem em primeiro lugar. O que Jesus fazia era acolher a todos para passar a mensagem da verdade. E aí, através da mensagem da verdade, aquelas pessoas se convertiam. Simples assim, tá? Mas ele não discriminava, não tinha repulsa por ninguém, tá? Então o mesmo tem que ser para nós. Então, o que que é o ponto que eu estou querendo chegar? Não tenho nada contra, né, homossexuais. Pelo contrário, adoro eles. Tenho amigos que são. Sempre convivi desde pequenininho. Minha mãe sempre teve muitos amigos homossexuais. E eles iam lá em casa e a gente sempre viveu muito bem. São pessoas excelentes. Excelentes. Certo? Porém, a gente sabe como católicos, né, como filhos da igreja, e a igreja tem como cabeça Jesus Cristo, que nos ensinou isso no seu, nos seus, na sua vida na terra, né? E não só ele, mas isso é bíblico também, ou seja, Deus Pai já vinha ensinando isso desde o Antigo Testamento, o seu Filho confirmou, né? Então, essas coisas não mudam, tá? Então, eu preciso ensinar para os meus filhos que
esse não é o caminho que Cristo quer para nós. Eu preciso ensinar isso para eles, tá? E aí, o que é o grande ponto que eu quero chegar? Eu não posso nem mais confiar em desenhos, entendeu? A gente não pode confiar, infelizmente, em mais nada que está na programação. Aí vem a pergunta, então eu não vou deixar meus filhos assistirem nada? Não, não é isso. Tem que deixar assistir. Tem que deixar assistir, sabe por quê? Eles estão com vocês hoje, amanhã não vai estar mais. Amanhã eles vão estar em outro lugar, né? E aí você vai controlar? Você não vai controlar, é impossível você controlar tudo isso. Controlar o que seus filhos vão ver e com quem eles vão ter amizades, né? Você nunca vai controlar isso. É engano seu pensar isso. Então, o que é o ponto? Você pai e você mãe, vocês têm a obrigação, olha só o que eu estou falando, isso é um dever de pais, de educar os seus filhos na fé que vocês acreditam. No nosso caso, é na fé católica. Então, a primeira catequese, o primeiro ensinamento é dentro de casa. É dentro de casa. Não adianta depois vocês falarem, porque meu filho e minha filha tomou o caminho errado. Tomou. Por que ele tomou? Porque, em primeiro lugar, os pais não ensinaram. Tá? Então, o primeiro ponto é, nós temos que ser os primeiros catequistas dentro de casa, ensinando o que Deus quer para nós. Em segundo lugar, é o que nós queremos para eles. Ainda tem isso. Não esqueçam que esses filhos não são seus filhos. Esses filhos são filhos de Deus. E Ele, Deus, escolheu vocês para cuidar dos filhos dele. Então, eu tenho 2 filhos. Esses 2 filhos não são meus. Deus entregou eles para mim, para eu cuidar para ele. Então, se eles não são meus, eles são filhos de Deus, o que eu preciso fazer? Eu preciso cuidar deles para que, quando eles morrerem, eles possam voltar para o pai. Eles precisam voltar para os seus pais, para o pai deles. Certo? Então, para eles voltarem para o pai deles, eu preciso ensinar o caminho de volta. Existe um caminho, né? Para você chegar num lugar, você não tem que passar por um caminho? É a mesma coisa. Para a gente voltar para o céu, existe um caminho. Se você está fora deste caminho, você não vai para o céu. E isso é uma realidade que a gente nem escuta mais falar hoje também. Televisão a gente nem fala, né? Televisão, ninguém fala disso mais. Né? Para a maioria das pessoas hoje, céu, inferno, Deus e diabo, isso é uma coisa muito relativa, isso depende de muita coisa, depende, né, de como você vive, e tudo depende. Na verdade, a gente sabe que não é assim. Não existe relativismo na igreja. Ou a coisa é, ou a coisa não é. Então a mensagem é, nós pais, pai e mãe, temos a obrigação, o dever de criar os nossos filhos para que eles voltem para o pai deles. Certo? Cabe a nós ser os primeiros orientadores na fé. Cabe a nós. Então, façamos isso da forma correta. E aí você vai ficar um pouco mais tranquilo em relação ao que eles vão ver na vida. Porque eles vão ver. Não tem como você fechar eles dentro de uma bolha. Isso é até ruim. Eles precisam viver em comunidade. Eles devem viver em comunidade porque é isso também que Deus quer para nós. Viver em comunidade como um mesmo corpo. Lembra que nós somos um corpo? Se nós somos um só corpo, não existe um dedo que fica fora do corpo andando sozinho. Só na família Adams. Você lembra da mãozinha, né? Era só aquela mão do filme. Não existe uma parte do corpo viver sozinha. Nós vivemos todos em comunidade e devemos saber como viver em comunidade, certo? Então, oriente seus filhos na fé
que eu estou falando diretamente, principalmente para católicos, então você católico, oriente seu filho na fé católica, desde pequeno, para que ele entenda, quando ele encontrar na sua frente algo diferente, ele vai saber, opa, isso não foi o que eu aprendi, eu não devo seguir isso, mas eu devo respeitar isso. E também devo, acima de tudo, amar isso. E quando eu falo amar o algo que é diferente, não é só, estou falando de homossexual mais não, hein? Estou falando de tudo. Todos os tipos de pecados que existem hoje, a gente vai dar de cara com pessoas assim, porque nós somos, todo dia quando você se olha no espelho, quando eu me olho no espelho, eu dou de cara com o pecador. Todo dia. Se eu não quiser ver um pecador na hora de eu levantar, é só não olhar para o espelho. Aí eu não vejo. Agora, se eu for olhar para o espelho, que eu preciso fazer, né? Para escovar o dente e tal, então eu dou de cara com o pecador todos os dias. E vocês, nós, eu, meus filhos, vão dar de cara com pecadores todos os dias. Certo? Então a gente precisa saber que nós vamos encontrar, né, todos os dias, sempre, mas devemos saber o que é certo e o que é errado e não nos influenciarmos por isso. Nossa única influência deve ser Jesus Cristo nas nossas vidas. É o que nós devemos buscar todos os dias. Ok? A mensagem era essa, meus amigos. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.